Oi, gente, voltei e hoje a gente vai continuar falando sobre o tema do nosso último encontro. Bom, como vocês lembram, nós fizemos, né, um modelo para determinar a taxa de transmissão do coronavírus. E aí a gente tinha que em um dia, né, uma pessoa contaminada contaminaria outra pessoa. E aí, no segundo dia, essas duas pessoas que estão contaminadas, né, para o terceiro dia elas contaminariam mais duas, uma pessoa cada. E assim por diante. A gente fez toda essa análise e conseguimos chegar em um modelo, né? Que foi esse modelo aqui, onde o primeiro dia um contaminado, segundo dia dois contaminados, terceiro dia quatro e assim por diante, né? E aí a gente chegou que uma boa representação do nosso modelo seria 2 elevado a x menos 1. Bom, beleza. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui. A gente sabe, pela tabelinha, que a gente tinha, né? No número de dias, a gente tinha algo do tipo 1, 2, 3, 4. Isso estava o quê? Indo aumentando, né? Então a gente tinha uma sequência de números. Ok, essa sequência de números a gente pode identificar ela como domínio da nossa função. No caso, é o domínio da função que a gente tinha definido na função exponencial. Já esses números que estão chegando, ou seja, o valor número 1 está chegando onde? Lá do outro lado. Então, ele estava chegando na imagem, que no caso são os valores 1, 2, 4, 16, 32 e assim consequentemente. Então, lá, né, a gente chamou x, a gente tinha 2 elevado a x menos 1. Aqui, n, a gente tem 2 elevado a n menos 1. Como eu disse para vocês, onde está saindo, a gente chama de domínio, e onde está chegando, a gente chama de imagem. Eu vou pedir desculpa a vocês por qualquer barulho externo, mas é quase impossível, né, não ter barulho. Bom, mas então o que é uma sequência? Uma sequência é uma função cujo domínio é o conjunto dos naturais diferente de zero, tal que a função vai sair deste domínio e ir para os reais. Então, ou seja, a cada número que está no domínio, isso vai corresponder a um número real lá na imagem, né? No contradomínio, que será a imagem. Por exemplo, eu tenho o número 1, ele está me levando a um carinha chamado x1. O 2 vai me levar em outro carinha chamado x2. E essa correspondência é única. Então, quer dizer, o 1 só vai no x1. O 2 só vai no x2. O 3 só vai no x3. O n só vai no xn. E assim por diante. Bom, além disso, a nossa sequência, você pode observar que ela é ordenada. Ou seja, cada termo dela tem um nome. Aqui na nossa sequência, né, a gente tem essa sequência. Cada um aqui tem um nome, o termo. Por exemplo, o primeiro termo a gente chama de A1. O segundo termo a gente chama de A2. O terceiro termo de A4. O quarto termo, que é o 8, né, a gente chama de A4, né, o quarto termo. O quinto termo A5. Sexto termo A6, que é o 32. Sétimo termo, que é o 64, a gente chama de A7. O oitavo termo, que é o 128, a gente chama de A8 e assim por diante. Até a gente chegar no N termo, né, enésimo termo que a gente chama, que é o AN e que é o 2 elevado a N menos 1. Ok, mas peraí, por que eu estou entendendo essa sequência? Por que a gente está vendo isso? Existe outro conceito matemático por trás disso? Porque a gente sabe que a gente fez, né, de acordo com uma função exponencial. Mas será que tem algo além disso? Vamos entender aqui. Olha, trazendo o nosso modelinho de novo, a gente tinha isso daqui, certo? E aí, se vocês lembrarem bem, a gente fez a seguinte análise. O número 1, a gente escreveu ele como 1 mesmo. O número 2, a gente escreveu ele como 2 vezes 1. O número 4, a gente escreveu como 2 vezes 2, que era igual a 2 vezes 2 vezes 1. O número 8, a gente escreveu como 2 vezes 4, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 1. E assim por diante. E aí eu pergunto para vocês, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui do primeiro termo, que a gente acabou de aprender, que é o A1? O que está mudando do A1 para o A2? Você consegue perceber? Olha para vocês verem. Aqui tinha 1 e aqui tem 2 vezes 1. Então, o que está mudando é um número que está multiplicando, que é o 2, certo? E o que está mudando do segundo termo para o terceiro termo?
A gente tinha 2 vezes 1, 2 vezes 1. E agora esse número está sendo multiplicado por 2. Então, a gente está tendo 2 vezes 2 vezes 1. Então, esse número aqui também está sendo multiplicado pelo 2. E o que está acontecendo do terceiro termo para o quarto termo? Observem, eu estou pegando o anterior, 2 vezes 2 vezes 1, e multiplicando por 1, 2 novamente. Então, o que está acontecendo aqui? A única diferença que está acontecendo entre os termos é que eu estou multiplicando por um número, por um valor. Neste caso, é o número 2. Então, do primeiro termo para o segundo termo, eu estou multiplicando por 2. Do segundo termo para o terceiro termo, eu também estou multiplicando por 2. Então, eu estou multiplicando pelo mesmo valor e todos os termos têm essa multiplicação, esse acréscimo, né? Bom, e aí que a gente chegou no nosso modelinho, visualizando dessa forma. Bom, mas o que é isso? Como que nós chamamos isso? Não é uma função exponencial? Sim, é uma função exponencial, mas também tem outra definição que chega nesse valor. Porque se vocês observarem, aqui no nosso conjunto domínio, a gente tem apenas números naturais. Sequência, lembra? Os números estão saindo dos números naturais, diferente de zero. Então, a gente pode identificar isso com outra coisa, que a gente chama de progressão geométrica. Bom, e o que é uma progressão geométrica? É uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é o produto do termo anterior por uma constante, que a gente chama de Q, chamada razão da PG. Bom, vamos pensar aqui, porque está tudo muito escrito. Será que a gente consegue ver alguma forma de escrever isso matematicamente? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Usando essa definição, a gente pode reescrever o enésimo termo, que a gente chama de termo geral da minha PG. O enésimo termo, ele é o produto da minha razão com o anterior. Então, se o meu enésimo é o AN, vamos supor que eu estou no termo A2. Quem é o meu A2? É o meu termo anterior, A1, vezes a minha razão, que é o meu Q. Então, aqui, se eu estiver no AN, vai ser igual o AN menos 1 anterior, vezes o meu Q. Então, dessa forma, a gente também pode definir a progressão geométrica. Ok, vamos ver alguns exemplinhos. Essa sequência aqui, 3, 6, 12, 24, 48, 96. Isso é uma PG? Vamos identificar? Se eu quero saber quem é a minha razão. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Quanto que é 6 dividido por 3? 6 dividido por 3 é 2. Então, minha razão teria que ser 2. Vamos ver se isso acontece adiante? Quanto que é 12 dividido por 6? 2. 24 dividido por 12? 2. Então, aqui a gente tem uma PG e a razão dela é 2. Ok? Vamos ver outro. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Bom, qual ela tem uma razão? Vamos ver. Quanto que é 2 dividido por 1? 2. Quanto que é 3 dividido por 2? É 1,5. Não é 2, então eu não tenho uma PG. Mas vocês lembram de um conteúdo que a gente já viu anteriormente, que é a PA? Olha para você ver, quanto que é 2 menos 1? 1. Quanto que é 3 menos 2? 1. 4 menos 3? 1. Então aqui a gente não tem uma PG, a gente tem uma PA de razão 1. Ó, uma PA de razão 1. Agora vamos ver esse. A gente tem 2, 6, 18, 52, 162, 486. Vamos ver o que ela é? Se a gente fizer 6 dividido por 2, eu tenho 3. Ok, vamos ver se continua. Se eu tiver 18 dividido por 6, quanto que é? 3. Se eu fizer isso para os outros termos, a gente vai ver que a gente tem uma PG de razão 3. Já nesse daqui, 1, 12, 32, 14, 5, 96. Vocês acham que isso daqui é uma PG? Não, né? Por exemplo, se eu pegar o 12 dividido por 1, 12. 31 dividido por 12, não vai dar 12.
Então, isso daqui não é uma PG e também não é uma PA. 12 menos 1 é 11. 31 menos 12 não é 11. Então, isso não é uma PA e nem uma PG. Ok? Vamos lá. Como eu tinha comentado com vocês, a gente tem um termo geral, que é uma lei de formação da nossa sequência ou da nossa PG. O termo geral de uma PG é uma expressão, né, que pode ser usada para encontrar um termo qualquer da PG. Como a gente viu, ele é o AN, mas e se o meu N for igual a 4? Eu quero saber qual o termo que está ocupando a casinha número 4. Então, é isso que o termo geral faz na nossa PG. Vamos lá, seja uma PG, né? Aqui eu escrevi como A1, A2, A3, A4, tananã, continua, AN e continua aqui. É interessante comentar com vocês que a minha sequência, ela pode ser finita ou infinita. Infinita é quando ela continua, ela não tem um fim. Por exemplo, aqui eu cheguei no AN, mas ó, ela tem os 3 pontinhos, as reticências, quer dizer que ela está continuando. Então, ela não tem fim. No caso que eu tivesse fechando, né, aí ia de A1 até a N, e aí eu fechasse meu parêntese aqui, quer dizer que a minha sequência ela era finita e o último termo dela seria o AN, o que não é esse caso. Mas é interessante vocês saberem que eu posso ter os dois casos. Ok, mas voltando aqui. Vamos tentar deduzir o que é o termo geral da minha PG. Como encontrar ele? Olha, a gente sabe que o A1 é igual a A1. Todo mundo concorda. E quem é o meu A2? O A2 é igual ao termo anterior, A1, vezes a minha razão, que a minha razão está elevada a 1, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo, ok? Certo. Quem é o meu A3? A3 é o meu termo anterior, A2 vezes a minha razão, que é que? Mas quem era o A2? A2 é A1 vezes Q elevado a 1. Então, aqui eu vou substituir. Onde estava A2, eu escrevi o A1 vezes Q elevado a 1. Ok, só que Q elevado a 1 vezes Q elevado a 1, mesma base, manter a base, somos expoentes. Então, vai ser Q elevado a 2. Então, o meu A3 é igual a A1 vezes Q elevado a 2. Certo. Então, dessa forma, eu posso fazer para todos. Quem é o meu A4, então? O meu A4 é o termo anterior, A3 vezes Q elevado a 1. Só que a gente sabe que o A3, ele é A1 vezes Q elevado a 2, vezes Q elevado a 1. E aí? Mesma base, né? Mantém a base, somos expoentes. Vai dar Q elevado a 3. Então, o meu A4 é A1 vezes Q elevado a 3. Dessa forma, a gente pode ter, vamos, né, deduzir o AN. Ó, o AN é igual ao termo anterior, A elevado a N menos 1, vezes o meu Q elevado a 1. Só que quem vai ser, aqui, olha, se a gente deduzir, no meu A4, tá vendo? Eu tinha A4 e eu tinha um A1 vezes Q elevado a 3. Então, era o anterior ao 4, certo? Então, o meu AN seria o A1 vezes qual que é o anterior? Q elevado a N menos 1. Logo, o meu termo geral, né, ele é AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, onde o meu N é a posição dessa minha sequência, onde ele está. E aí a gente tem outra coisa também que a gente pode entender, que é a soma dos termos de uma PG. Bom, para somar os termos de uma PG em uma sequência finita, aqui a gente vai... existem duas formas da gente somar os termos de uma PG. Se a sequência for finita ou se a sequência for infinita. Aqui a gente vai entender o caso onde a sequência é finita. Olha, seja uma PG, como eu comentei com vocês, a minha sequência está indo A1, A2, A3, até a N, então ela é finita. E vamos tomar ela aqui de razão Q diferente de 1. O que é a soma, né, dos termos de uma PG? Eu vou somar cada uma dessas entradinhas aqui. Vou somar A1 mais A2, mais A3, mais A4, mais tananã, continua, mais um AN menos 1, um antes, né, do AN, mais um AN. Então, eu quero saber, eu quero somar termos da minha PG. Bom, vamos fazer uma continha aqui. Quem é a minha soma, né, vezes a minha razão? Aí eu posso multiplicar a minha razão aqui em cada um desses termos, né? Então, vai ser o QA1 mais
A2 vezes Q, mais A3 vezes Q, mais A4 vezes Q, e aí eu continuo até mais AN menos 1 vezes Q, mais AN vezes Q. Só multipliquei o meu Q e distribuí ele, né? Ok. Aí, a gente tem que lembrar quem é a N. A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Certo? Se é isso, então quem é o meu A1 vezes Q? A1 vezes Q não é A2? Vocês concordam comigo? Então, aqui eu substituí. Quem é A2 vezes Q? A2 vezes Q é meu A3. Quem é o A3 vezes Q? A3 vezes Q vai ser o meu A4. Quem é o meu AN menos 1 vezes Q? O meu AN menos 1 vezes Q vai ser o meu próprio AN, certo? E aí, mais, né, o AN vezes Q, porque eu não tenho esse valor aqui. Certo, e aí o que a gente vai fazer? A gente tem esse valor. Aí eu pensei assim, vamos tirar, então, agora, toda a soma dos N termos. Então, eu deixei, né, aqui a soma de N termos vezes Q, tá aqui, menos o meu SN. E eu reescrevi meu SN aqui. E aí a gente vai ter algumas coisas que vão se cancelar. Por exemplo, A2, aqui, né, eu vou distribuir o menos, vai ser A2 menos esse A2 daqui. A3 menos um A3 que vai estar aqui. AN menos 1 que está aqui, menos esse AN menos 1. E o AN menos o AN que está aqui. Então, várias coisas vão se cancelar. E o que eu vou ficar? Eu vou ficar com SN vezes Q, menos SN, né? Vai ser igual a menos A1, ó, o menos A1 tá aqui, ele não cancelou com ninguém que estava aqui do lado de cá. Então, ficou menos A1 mais esse AN vezes Q, porque ninguém foi cancelado com ele do lado de cá. Então, ficou só isso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas continhas. Vou tirar em evidência o SN, olha, eu tenho SN vezes Q menos SN. Então, eu vou tirar o SN em evidência, que vai ficar SN vezes Q menos 1. Porque se eu multiplicar, vai ficar SN vezes Q menos SN de novo, certo? Então, eu só tirei em evidência. Isso daqui vai ser igual a menos A1 mais... Aí eu lembro dessa formulazinha de novo. Quem é AN vezes Q? AN vezes Q é A1 vezes Q elevado a N menos 1 vezes Q. Porque AN é A1 vezes Q elevado a N menos 1, certo? E aí aqui, ó, Q elevado a N menos 1 vezes Q, mesma base. Somos expoente. Aqui tem 1, certo? Então vai ficar N menos 1 mais 1. Vai cancelar os 1, vai ficar só N. Logo, eu vou ter Sn vezes Q menos 1 igual a... eu vou primeiro falar de um outro jeito. Fica menos A1 mais A1 vezes Q elevado a N. Aí eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui com Sn, tirei o A1 em evidência. E aí ficou A1 vezes Q elevado a N menos 1. Que aí quando eu multiplicar, vai aparecer esses termozinhos. No final, quem é a soma dos meus n termos quando a minha sequência ela é finita e a razão dela é diferente de 1? Meu Sn é igual o primeiro termo vezes a razão elevada a n, né, a quantidade de termos que eu estou querendo somar, menos 1, dividido pela minha razão, menos 1. E assim a gente acha a soma dos n termos que eu queiro encontrar. Agora eu vou explicar para vocês como que fica quando a minha sequência ela é uma sequência infinita. A gente usa outra expressão. Eu não vou apresentar para vocês agora como a gente vai deduzir isso, porque eu uso alguns conceitos que vocês ainda não viram. Mas se vocês tiverem curiosidade para entender um pouco melhor, vocês podem me perguntar que eu estou aqui para ajudar, tá bom? Então agora a gente vai considerar, né, a minha sequência PG de A1, A2, A3, até a N, continua depois ainda de AN. E a razão continua tendo que ser diferente de 1. E sabemos que a soma, né, então vai ser A1, mais A2, mais tananã, mais AN menos 1, mais AN, mais tananã. Continua depois de AN, a soma. Ela é dada por SN, vai ser igual ao primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então, essa daqui vai ser a soma da minha PG quando ela é uma sequência infinita, ok? Bom, essas são as referências que eu utilizei. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais, que a gente vai voltar com outros conteúdos sobre esse mesmo tema.
Por hoje é só e até mais. Tchauzinho. Oi, gente, voltei. Não sei se vocês lembram, espero que sim, que a gente. Nossa, péssimo. Bom, ok. Mas o que de fato é uma sequência? Uma sequência é uma função cujo domínio Z